Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Exatamente hoje, completa um mês, foi detectado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Já está passando aí está com 57 casos de mortes, já de óbitos, só em São Paulo 48 casos. Mas a gente está aqui reunido hoje no Sou Negócios, que começa agora, para falar quais são os impactos que isso tem causado na vida dos empresários, na vida das empresas, né? E como os empreendedores estão enfrentando esse momento, que é um momento de confinamento, né? Que as pessoas têm que ficar mais em casa, e também quais serão os próximos passos, né? E como os empreendedores estão de maneira criativa, né? Enfrentando esse momento. Para isso, hoje, o nosso convidado para fazer esse bate-papo hoje sobre os efeitos do coronavírus é o João Rodrigues dos Santos, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sou Negócios. Obrigado, Maurinho, pelo convite. Muito importante, de repente, estar com pessoas líderes, né, locais aqui, para a gente trocar experiências, ideias e levar até um alento, né, para o comércio, para o prestador de serviço e para a indústria. Conte comigo. Tá certo. Participa do nosso Sou Negócios, eu e o Rogério Gomes. Olá, Rogério. Olá, Mauri, tudo bem? Olá, João e os outros convidados que o Mauri vai apresentar também. Boa tarde. Vamos lá falar de empreendedorismo e desafios aí no tempo de coronavírus, né? Exatamente. Agora que são 3 da tarde, né? 15 horas e 53 minutos. Estamos participando do Sou Negócios de hoje, que é o nosso outro integrante aqui da nossa equipe, aqui o Theo William. Seja muito bem-vindo, Theo. Olá, Mauri. Olá, Rogério. Olá, João. É um prazer estar aqui. Olá aos outros convidados também. E vamos bater um papo sobre esse vírus que tem causado uma preocupação na saúde da população, mas também na economia do nosso país. Tá certo. E o nosso outro convidado é o Tom Proencio. Seja muito bem-vindo, Tom. Muito obrigado pela sua participação. Fala, pessoal. Uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês. Sou ex-aluno aí da Unifage, então trabalhei com o professor Rogério, João, um grande líder na cidade, me incentivando a diversas coisas, o Theo aí também, o Amauri. É um prazer estar aqui com vocês. De todos aqui, sou o menor, acho que vim mais para escutar do que para falar. Mas vamos trocar ideias aqui, vamos ver o que a gente pode contribuir com essa conversa. Não tenha dúvida, Tom, que todos podem dar a sua contribuição, somente nesse momento, né? Que é um momento de crise, né? A gente tem ouvido falar muito de crise e é isso mesmo, né? É um momento difícil, não só para o Brasil, né? No mundo, né? Esse é o Sou Negócios que a gente está trazendo, discutindo vários assuntos, inevitável não falar do coronavírus, que é o que está afetando diretamente hoje o Brasil. Aproveitando que o João está aí, né? A Associação Comercial de Jaguariúna, a gente sabe que foram tomadas várias medidas aí, né? A associação já tomou algumas medidas. E aí, então eu pergunto para ele, já começo perguntando, né? Como tem sido, né, a rotina, que a associação foi informado que os funcionários estão aí de férias, né? Os colaboradores da associação, do dia 24 do 3 até o dia 7 do 4. Então, como é que tem sido a rotina lá da Associação Comercial, João? Na realidade, todo mundo, né, todo comerciante, toda a parte principalmente do comércio, já que a indústria continua ativa, né, o prestador de serviço tem que mudar a sua rotina. A associação não foi diferente. Logo que começamos a ver que o movimento do corona era mais intenso, né, a gente já deu férias para 2 pessoas. E até no final da semana, a gente detectou também que o movimento tinha caído, dando férias para mais 2 pessoas. E na segunda-feira, demos férias para outra pessoa que faz. Esse nosso pessoal lá está nos monitorando, apesar de estarem em férias, né? Normalmente fica com o celular ligado. E a gente criou algumas ferramentas muito bacanas para contato com o comerciante. Principalmente a questão do quê? Do acesso online. Justamente o quê? Para orientar como é que ele vai trabalhar no seu dia a dia. Então, essa foi a rotina. Além disso, o que acontece? Todo dia, toda hora,
muitas vezes cedo, tarde, noite. A associação continua mandando informações constantes para os associados e para toda a população, justamente para tranquilizá-los, né? Nesse momento que eles mais precisam. A gente tem detectado na associação que isso tem fortalecido a associação, incrivelmente. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo o poder do associativismo, ou seja, a gente tem um contato direto com o poder público e com várias entidades e associações que estão nesse momento tão crítico para o comerciante, passando as informações oficiais e corretas de como é que ele vai trabalhar nesse período e pós-período, né? Porque em breve, com certeza, vai passar isso aí e ele precisa sair muito mais forte do negócio. Muito bem. O Maurício, também queria, assim, a gente vê que nós mesmos estamos enfrentando alguns problemas aqui das conexões, né? Que é uma das preocupações, e já pensando na parte de inovação e tudo mais que a gente está enfrentando hoje, os empresários, né? Que a gente fala de infraestrutura, é assim, as coisas estão mudando, né, João? Muita gente entregando, muita gente optando por delivery para não parar os negócios, tanto para aqueles que estão confinados nas suas casas, como para o empreendedor também não parar de uma maneira abrupta ou terminal a sua atividade. Então, o delivery é uma das coisas que a gente está enfrentando. E a outra coisa é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Um programa que a gente poderia estar fazendo no estúdio, por exemplo, estamos fazendo hoje via online, e aí a gente depende da infraestrutura, né, que a gente tem, cada um no seu lugar, dos pacotes de dados, né, daquilo que a gente tem como interferência. Como é que está sendo para o empreendedor, você que está mais forte com isso, ouvindo as duas partes, né? Como é que está sendo esse desafio dessa mudança para inovar de maneira criativa e enfrentar essas dificuldades aí, tanto de estrutura como estrutura logística e necessidades de delivery? Como é que está essa... Na associação, né, Rogério, a gente também passou por isso, né? A gente faz 1 ano que está lá na associação, a gente já vinha se preparando, né? Mudamos o site, mudamos o jeito de trabalhar, tudo para um sistema online. Mas é claro que o comerciante ainda não estava preparado. Também tivemos o cuidado de falar com o prefeito Gustavo Reis, né? Justamente para dar essa liberdade, né? Desse movimento, justamente porque vindo do empreendedorismo, né? E a gente queria dar essa possibilidade, né? Minha mãe sempre tinha a frase: é melhor pingar do que secar. E justamente através disso, o que é o pingar? É justamente essa questão da venda por delivery. Então, entramos em contato com o poder público e eles criaram até um site, jaguariúna.sp.gov.br/coronavírus/comércio-local, na onde que informa as pessoas, né, que estão fazendo delivery. Incrivelmente, as pessoas não tinham noção de que poderiam vender por WhatsApp, por telefone, que poderiam entregar. Quer ver só? Uma das coisas que está faltando em Jaguariúna e que pode ser muito bem absorvida pelas pessoas é justamente o delivery. A maioria está procurando comprar pela internet ou comprar para que os mercados entreguem nas suas casas, e a maioria deles não tem o sistema ainda pronto. É um desafio, né? Se adaptar a isso de maneira rápida, né? Nós estamos numa guerra, né? Quer dizer, você vai ter que ser muito mais ágil, muito mais rápido como empresário, não é isso? Todos nós, na verdade, para poder dar uma resposta, né? E, de novo, não interromper totalmente os negócios, né? E aí que entra, Rogério, a questão que a gente falou, né, João, da criatividade. Os empresários têm que ter essa criatividade no momento de crise. Não é ficar, como a gente comentou até ontem isso, né, Rogério? Não ficar focado no problema. Existe o problema, vamos tentar achar soluções. E aí a Associação Comercial tem passado essas orientações, né, João? Exatamente. O que temos feito? É porque quando se fala em delivery, todo mundo só pensa em comida, né? Mas, na realidade, o que é o delivery? É você vender e entregar. Não sei se você vai entregar na rua, não sei se você vai entregar na porta da casa, ou seja, não sei se você vai trabalhar com a questão de agendamento. Isso é um delivery, né? Ou seja, é quando você tira da sua loja e entrega para a pessoa em outro local, seja na casa ou no que ela vai fazer, seja até no próprio carro, né? Que é o que a gente chama de drive-thru, que incrivelmente a gente está vendo muito agora no sistema de vacinação, né? Aqui em Jaguariúna, em várias outras cidades também que eu vi, o que acontece? A vacinação que acontece? Está lá no isolamento social, está recomendando as pessoas de mais de 60 anos não saírem de casa.
Mas uma alternativa foi o quê? Sai assim, mas vai no seu carro e eu vou te dar a vacina lá no seu carro. Drive-thru. Quando a gente falava, a gente só entendia o quê? Que só servia para o fast food. Mas por que não pode servir para uma loja de roupa, uma loja de eletrônico, para um açougue? É esse tipo de abertura de cabeça que o empreendedorismo vai causar nas pessoas. Elas vão ver outras alternativas que elas não estavam se aproveitando e que podem colocar em prática justo agora. Porque tem uma máxima do empreendedorismo, né? É que nas crises é onde que surgem as grandes oportunidades. Legal. Eu queria colocar também o Amaury, colocar também o Theo William e o Tom aí no bate-papo, e pensando assim, o que vocês podem dar de exemplo também, junto com o João também, daquilo que vocês estão vendo na cidade como maneiras criativas de driblar esse momento que a gente está vivendo, né? De você, de alguma maneira, trazer solução, pensando em melhor atender o cliente, ou atender o cliente de alguma maneira, e também não parar os negócios, ou de novos negócios que vão acontecer. E também uma outra provocação aí também, né? Como é que a gente sai disso tudo, né? Como a gente vai sair desse confinamento, né? Que estamos todos juntos e confinados, né? Fica a provocação aí. Theo, Tom, por favor, participem aí junto com o João, por favor. João, pode falar enquanto eles estão habilitando o microfone deles lá, que eles acham que desabilitaram para poder melhorar a nossa velocidade. Se quiser ir comentando enquanto eles habilitam lá o microfone deles. Eu vou dar uma sugestão, né? Que a gente tem passado, eu tenho falado com um grande amigo meu chamado Fred Rocha, que é um baita conhecedor do varejo. Uma das dicas, por exemplo, é para salão de beleza. Porque aqui a gente fez o decreto de quarentena, né? Que já veio do governador e aqui foi reforçado com o poder público. Então, de 24 de março a 7 de abril, nós estamos numa quarentena. Salão de beleza. Poxa, João, mas eu não posso atender presencialmente? Não. Mas você pode agendar, você pode ir na casa. E, principalmente, poxa, João, mas mesmo assim o pessoal não quer ser atendido agora, porque todo mundo está preocupado, não quer sair. Olha só uma dica bem legal, Rogério. O voucher. As pessoas podem fazer o voucher. Tipo ali, eu vendia por R$30 o produto, falo, olha, agora eu vou fazer por R$20 10 visitas ao salão de beleza. Olha que oportunidade, eu posso fazer uma venda até futura que a pessoa pode começar a me pagar agora. Fica uma dica aí para quem é, né, barbeiro, salão de beleza, ou seja, quem é autônomo, que eles chamaram agora de informal, né, que são os MEIs, uma oportunidade. Bem melhor para o fluxo de caixa, né? Eu tenho algumas, já que o Rogério fez algumas provocações aí. Meu Deus, o que aconteceu com o Theo? Só tem passarinho lá. No sítio dele. Deu microfonia aí, Theo. Ok? Pode começar pelo Theo, depois eu falo. Eu acho que o Theo tá com problema no microfone dele lá. Pode falar, Tom, pode seguir aí a sua explanação. Então, vamos lá. Primeira coisa, os pontos positivos que eu vejo, né, nessa crise que a gente está enfrentando agora é a questão da gente sair da nossa zona de conforto e criar coisas nesses momentos, como bem reforçou o João. É nas crises onde se nascem as oportunidades, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu venho estudando, do que eu venho falando a respeito da economia, né, do nosso país e como vai ficar e como está o cenário de acordo com os principais economistas do país e de diversas alas, né? O que a gente tem discutido e tem pensado aqui. A primeira é essa questão da criatividade. Então, acho que as pessoas naturalmente vão ter que sair da sua zona de conforto e ver que algumas coisas e algumas práticas que a gente insistia em realizar, elas já estão atrasadas no novo mundo que a gente está vivendo, né?
principalmente com essa questão da tecnologia. Muitas empresas eram resistentes à questão do home office, e o home office ele contribui de uma maneira para a qualidade de vida num todo, né, da nossa sociedade, em relação ao trânsito, que pode diminuem os acidentes de carros, por exemplo, menos pessoas estão circulando. Emissão de poluentes, né? É perfeito. Exatamente, a questão do meio ambiente. A gente vai sair diferente disso também, então, né? Sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Muita gente teve que aprender, teve gente que era resistente a isso e achava assim, eu nunca vou usar isso da tecnologia. Agora foi obrigado a usar. É aquele velho exemplo que a gente dá do teclado QWERTY, aí, que a gente usa até hoje, que foi criado para não travar as teclas, né? E aí teve um outro engenheiro que criou um teclado muito mais funcional que o QWERTY, né? Onde as letras que a gente mais usa são mais próximas umas das outras, mas as empresas insistem em continuar fabricando outro porque a gente é resistente a mudanças. Então, o coronavírus ele vem para forçar a gente a sair da nossa zona de conforto. Agora, a segunda coisa é o que virá para o nosso país nessa questão econômica, né? Vamos dizer assim, nós, infelizmente, atrasamos em algumas reformas, né, estruturais para o ambiente de negócios, onde a gente vive discutindo aqui, principalmente a questão tributária. Muitas pessoas seguraram o seu dinheiro, né, nesse tempo de crise, tiraram daqui, guardaram em outro lugar, enfim, escolheram outros investimentos com menos risco. Terminando a crise, essas pessoas vão procurar lugares para investir o seu dinheiro novamente. E aí a pergunta que fica, a provocação que fica é: será que o nosso país é um lugar favorável para eu tirar o meu dinheiro do bolso e fazer os meus investimentos? Um lugar onde nós temos uma carga tributária extremamente pesada nas costas do empreendedor, burocracias que limitam e atrapalham o trabalho de quem quer começar um negócio de forma assim brutal. Então, muito provavelmente nesses próximos anos, né, nós talvez paguemos caro por termos atrasado discussões que eram extremamente importantes para a questão da geração de empregos, que era principalmente essa questão dos tributos aí. O cenário para a gente, infelizmente, de acordo com o que a gente vem estudando, né, entre nós, economistas aqui, não estou falando só da minha vertente, estou falando de diversas vertentes. O que a gente vem estudando é que a gente vai passar por um problema difícil, porque atrasamos uma agenda que já era para ter sido cumprida há tempos. É verdade, e a gente precisa até pensar o seguinte, acho que é até bacana o que o Tom falou, a gente pensar como a gente vai sair disso e como nós, né, os nossos amigos e aquilo que a gente tem como mais proximidade, que são os negócios, né, os empreendedores, como é que eles vão sair disso, né, o quanto preparados eles vão estar também, né, porque todo mundo vai ter uma dificuldade bastante grande aí. Theo, que apareceu na nossa imagem aí, Theo, o que você acha aí? Ajuda aí a gente um pouquinho, tá com dificuldade com o áudio aí, acho que resolveu aí, né? Acho que sim, qualquer coisa vocês falam de novo que eu tento resolver por aqui. Rogério, uma coisa que está muito clara, o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pane geral, porque nós temos, eu costumo dizer que pior do que a epidemia viral, que ela é preocupante, foi a pandemia psicológica que se criou e que nós ainda estamos vivendo isso. Então o mundo não será mais o mesmo, mas eu espero que, acima de tudo, Jaguariúna não seja mais a mesma, né? Que a gente entenda que realmente nós estamos vivendo no século XXI e que muitas coisas, ou a grande maioria das coisas, elas mudam ou por bem ou agora por mal. Por exemplo, eu lido com publicidade, marketing e inteligência de mercado para micro e pequenas empresas.
Quando a gente fala para as empresas fazer uma análise SWOT, que é uma análise de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, a imensa maioria não sabe o que é e boa parte acha que não é importante. Então, a primeira dica que fica é o seguinte: faça uma análise SWOT da sua empresa, porque com certeza muitas oportunidades aparecerão nesse novo cenário. É um cenário de dificuldades, mas, acima de tudo, também será um cenário de oportunidades, mas você tem que conseguir enxergá-las. E aí tem as ferramentas apropriadas para isso. Outra coisa que a gente sempre questionava é um negócio que na nossa agência nós chamamos de fachada digital. O que é uma fachada digital? A mesma preocupação que as pessoas têm em pintar o seu ponto físico, em colocar aquela placa bonita, as pessoas têm que ter em relação à internet. Porque, infelizmente, a maioria dos pequenos negócios, dos pequenos e médios negócios, que é o meu métier, eles não têm nenhum site, que é o básico do básico no século XXI, na era da internet. E não estariam preparados agora para todo esse momento de oferta de delivery, né? De forma de comercializar de maneira diferente, enfim, né? De ser menos impactado, talvez. Porque impactar todos seremos, né? Sim, com certeza. Porque a grande questão é o seguinte: a partir do momento que você começa a ir para a internet, não quer dizer que você não vai privilegiar aquele atendimento cordial no âmbito pessoal, que é característica de Jaguariúna e do jaguariunense. Eu, particularmente, gosto muito de ir no comércio de Jaguariúna, mas você dá a opção, e isso que é muito importante. Então, assim, você dar a opção para o seu cliente te encontrar, ou seja, no seu ponto físico, com aquele atendimento todo especial que você consegue dedicar a ele, ou você dar a opção da comodidade do cara te achar via internet, via um site, via uma mídia social bem feita e que venda, né, via aplicativo de celular, via WhatsApp. Então, assim... Desculpa, eu te interrompi. Só termina o raciocínio aí, depois eu... O que o João falou vem bem a calhar nesse momento. Então, assim... Nossa, delivery de utilidades domésticas, de plástico, de R$ 1,99, delivery de ferramentas, né? De ferramentas, delivery é de tudo, né? Isso. Mas se convencionou a imaginar que delivery era só de comida. É o conforto da casa no meio de semana, o cara não quer sair. Mas não, então assim, a gente já vê que há uma mudança, uma quebra de paradigma e que Jaguariúna já está se atentando a isso. Só que a gente espera que essas mudanças sejam mais profundas. Eu vou até expandir um pouco de Jaguariúna pelo que vocês estão falando, e eu estou pensando aqui, né? E o nosso internauta aí que estiver nos assistindo também. Eu acredito, talvez, que os pequenos centros, então, né, que hoje sofrem uma concentração de demanda, né? Eles perdem muito para os grandes centros. Então, o nosso circuito das águas aqui, Olambra, Jaguariúna e tudo mais, né? Pessoal de Posse, quer dizer, tem uma convergência para ir para Campinas consumir, certo? Num grande centro, né? Assim como Campinas, alguns vão para São Paulo fazer outras atividades, ou sei lá, alguma coisa de entretenimento, né? É normal que o grande centro atraia. Será que com essa mudança que a gente está vivendo agora, o comércio local, o pequeno negócio, e aí já extrapolando para as cidades e as micro-regiões, elas não vão estar mais fortalecidas, até o João principalmente, né? Porque vai ganhar essa musculatura desse momento de crise, de entender que vai ter que se preparar melhor na parte online, na parte de e-commerce, na parte de conexão, de necessidade de entrega, de delivery, pensar numa estratégia não só de marketing, mas logística. Talvez, será que essa região não vai estar com mais músculo, assim, depois dessa crise, não? João? O João precisa habilitar o microfone. Aí o Então, enquanto isso eu respondo. Com certeza, assim, esse é o momento que nós vamos dar uma purificada no nosso meio empresarial,
Muitas empresas que não se prepararam para qualquer espirro vão, infelizmente, sucumbir nesse momento. E aquelas que estavam mais preparadas, é a hora realmente de sair a gente fala assim, com a musculatura mais forte para enfrentar os próximos desafios, porque tem uma outra coisa, esse é o primeiro de muitos que ainda virão. Eu costumo dizer que a gente, quando é empresário, nós éramos funcionários e depois nós viramos empresários, a gente tem saudade da época que a gente precisava matar só um leão por dia. Agora nós temos que matar 2, às vezes 3, e ainda temos que matar esse vírus que chegou aí para bagunçar a nossa vida. Então, o que você falou está correto. Os pequenos polos de comércio, né, os pequenos municípios, eles vão sair passando, quem conseguir passar essa fase, que infelizmente muitos CNPJs falecerão, mas quem conseguir passar vai sair bem mais fortalecido. Theo, e você não acha que nesse momento, você que é da comunicação também, que nesse momento é importante se manter em evidência, nas empresas precisam se manter em evidência, né? Continuar com as suas divulgações, né? Porque depois que passar a crise, que vai passar, né? Essas empresas são as primeiras que serão lembradas, não é isso? Mais do que isso, Amaury, isso é incrível. O que você falou realmente é o que precisa ser feito, mas mais do que ser lembrado, é entender o que o seu produto ou o seu serviço agrega de valor nesse novo cenário. E se não agregar, refazer, reformular o seu produto e o seu serviço para que continue a divulgação, né? Por exemplo, nós da Galatium, né? Nós temos um ticket médio mais elevado em relação a agências de publicidades. Nós já estamos bolando pacotes mais reduzidos que atendam o novo cenário do nosso público-alvo, né? E que a gente consiga ajudá-lo por um preço um pouco inferior e com serviços agregados, porque esse é o momento da gente pensar, por exemplo, estratégias de venda, né? Formas de prospecção. Então, assim, primeira coisa a fazer, o seu produto ainda atende o cliente pós-coronavírus? Se sim, legal, então vamos continuar a divulgação, né? Se não, esse é o momento de aperfeiçoar para atender, para gerar benefício, gerar valor, para resolver o problema do cliente e aí continuar com certeza a divulgação, seja através de agências de publicidade, seja através de assessoria de imprensa, seja através de outdoor, o importante é estar sendo visto. Legal, e o que você falou também de oferecer opções, descontos, de repente oferecer o mesmo trabalho, com a mesma qualidade, mas com um preço mais acessível para esse momento de crise, é até o que o João falou, né, que comentou que é melhor pingar, né, do que faltar, não é isso? Isso. Exatamente. Na realidade, são algumas dicas, né, que se tem, né? Hoje, outra coisa que o pessoal tem feito muito é os packs, né? Os kits, né? Imagina que, de repente, hoje você vai atender só no delivery, de repente, você tem vários colaboradores que estão em casa. Com certeza, o seu custo, né? Talvez em várias coisas pode ter diminuído. Então, por que não diminuir o preço nesse momento? Estender em mais parcelas, coisa que, de repente, às vezes você não faria, você pode fazer agora. Quer ver só outra coisa, já que vocês falaram de comunicação, e a gente estava no segmento de supermercado. Poxa, mas eu publiquei no Facebook e não vi ainda. Carro de som, né? Não sei se vocês estão vendo aqui na nossa cidade, o carro de som é que está divulgando. Olha que interessante, a mudança, né? Talvez voltando a algumas ferramentas antigas aí, João. É um mundo globalizado, né? Eu sempre digo que às vezes vem de uma maneira diferente, mas agora com uma voz, com uma entonação. Outra coisa, por exemplo, muita gente no setor de supermercado falou, poxa, mas eu não estou vendo aquele panfleto. Então, porque a gente está evitando o quê? O contato pessoal, né? E vai que alguém que tem o corona que está entregando o panfleto, então você não pode. Então você tem que, às vezes, repensar a sua forma. E já nesse repensar em forma, né? Vocês aí que são de hotel que é de agência, o Mauri, o que acontece? Qual que é o grande trunfo? O e-book. É a informação digital, o catálogo digital.
Imagina, poxa, mas o que você vende mesmo? Ah, eu estou vendo daqui, ó. Estou te mandando o meu catálogo digital para você e você escolhe. Você só vai me falar o número lá e vai mandar no meu WhatsApp. Olha a baita de uma oportunidade que tem. Ah, mas antes era muita coisa. Então, antes era muito, mas agora é tudo, né? Quer ver só outra ideia que tem? Muita gente nos entra, é claro que a prefeitura fez um lugar lá que tem lá o delivery, né? E a gente faz uma replicação entre as nossas páginas, né? Para a gente fazer um compartilhamento, para não ficar publicando em 2 lugares, a gente fez um compartilhamento de informações. Pessoas entram na página da associação, que também tem um hot site coronavírus, pega algumas informações legais, mas tem lá, da prefeitura. Cai já direto na página da prefeitura. Então, não precisa ficar duplicando informações. E a gente vai pondo informações consistentes para as pessoas. Então, são algumas alternativas. Nós tivemos hoje uma reunião, e o Rogério também faz parte, né, uma conferência sobre os líderes, né? E como é que a gente pode fazer o desenvolvimento econômico regional. E o que é o grande lance? É o compartilhamento das experiências que estamos tendo, né? O que você está fazendo aqui, o que você está fazendo lá? Por exemplo, uma delas, eu vou compartilhar com vocês. As associações comerciais do Estado de São Paulo fizeram um ofício aos prefeitos, com várias coisas, e solicitando ao prefeito, né, para que faça para as pessoas. Por exemplo, IPTU, a postergação do pagamento das parcelas do IPTU. O vencimento abril a dezembro, para que a gente transfira para 2021. O ISS, também a mesma coisa, já que paralisou muito. Postergar o Simples Nacional, que já foi, né? É daqui a 90 dias. Algumas outras taxas. E também a água, né? Porque o prefeito já fez alguma coisa para as famílias mais carentes, mas e para as empresas mais carentes? Para o MEI, para a micro e pequena empresa. A luz, será que não dá para fazer alguma coisa? Eu sei que, de repente, o governo, né, já falou sobre a questão de não ter o corte, mas não ter é suficiente. Então, eles estabeleceram algumas coisas nesse sentido. Tenho dito também que as pessoas, nesse tempo, seja aqueles que ficaram em casa, né, que falaram, eu não vou manter um aberto, porque ainda não tem um sistema de delivery, não estou acostumado, o custo é muito alto ainda. Olha a oportunidade que se tem. Sabe aquele tempo que você fala, puxa, mas eu não tenho tempo para assistir um vídeo, eu não tenho tempo para me aprimorar, para receber esse conhecimento. Está aí o tempo. O Sebrae criou toda uma estrutura só para dar dicas para cada segmento, seja em live, seja em e-books, justamente para as pessoas o quê? Se informarem do que ela pode fazer agora e depois. E sabe quanto custa isso? R$0. É só a pessoa que, para não ficar ociosa na casa dela, começar a obter conhecimento de qualidade, conhecimento social, que talvez no dia a dia ela não consiga. Eu tenho uma dúvida, João, quanto a você é um empresário da área de tecnologia, né? A infraestrutura aqui da região, vamos falar de região, aqui, né? Quanto à internet e a estrutura para fazer o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, está consumindo uma quantidade de dados, né? Como é isso, né? Como está essa estrutura e você pode dar alguma visão se existe uma preocupação aí das associações, do meio empresarial de melhorar isso, porque vai ter um acesso enorme, né? Cada vez mais as pessoas vão estar conectadas, né? Pelo menos nesse momento. Rogério, eu tenho feito alguns cursos online, né? Assim como várias lives, né? E normalmente cursos às vezes consomem banda maior, né? O que está acontecendo? Por sinal, hoje aqui na nossa empresa, JRS Computação, também teve isso, porque a gente está uma parte hospedada lá na local web. O que está ocorrendo é o quê? É que eles estão, a gente chama de otimização. Então, tem uma demanda muito grande, você faz uma otimização disso e coloca mais recursos, às vezes, de hardware no negócio. Entendeu? Então, isso é o que está acontecendo. Ou seja, oportunidade de quem é de hardware, ou seja, dessa área de tecnologia, e vender mais. Você concorda? Quantos equipamentos, talvez, de câmeras de vídeo, já fizemos agora uma entrevista com o comandante Norder aqui, que estão precisando? Isso é verdade. Eu queria fazer uma parte de alarme, o meu alarme hoje eu tenho que ir presencial. Você já foi no celular?
Será que não pode ser remoto? São oportunidades, como eu disse para vocês, né? Na crise vão surgir para diversos segmentos. E a nível de região, o que estamos fazendo? A gente está conectando as associações comerciais para que uma ideia que foi colocada em Jaguariúna seja colocada na região toda. Então, isso é um negócio muito envolvente. Isso está sendo feito como? Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer uma reunião presencial? Não. A gente está usando o quê? A internet e fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Reuniões virtuais e o que é legal? A gente está tendo um baita de um conhecimento, um baita de um contato, por quê? De conectar pessoas do mundo inteiro e não conseguir o tempo dela. Ou seja, as pessoas estão um pouco mais disponíveis agora nesse momento de coronavírus. E o que o Tom falou, né? Quer dizer, provavelmente a gente vai diminuir aí os deslocamentos, isso deve ter uma área sustentável que vai ser impactada de maneira positiva, né? Então acho que tudo isso, quer dizer, a gente vai poder usar um pouco mais a tecnologia, né? Tom, que você estava comentando também. Acho que o Mauri está com um problema ali. Eu ia falar uma outra coisa também, desse momento que a gente está vivendo, que é muito importante a gente pensar. Hoje existem alguns dados e algumas pesquisas que mostram que o fluxo de caixa das micro, pequenas empresas no Brasil é de uma média de 27 dias. Então, muita gente que, de repente, ficar no meio do caminho, nessa situação que a gente está enfrentando agora, realmente vai se conscientizar de como é importante a questão do planejamento. Como o Theo mencionou aqui, a questão da análise SWOT, que às vezes o empreendedor, na ânsia, né, de começar logo o negócio... Mas às vezes da necessidade, né, Tom? Às vezes da necessidade de fazer, né? Porque muita ele gente mal senta para poder planejar. É verdade. E eu acho que agora, sim, a gente vai ter que ressignificar algumas coisas. Como, por exemplo, essa questão do planejamento, né? De comprar direitinho, de fazer um fluxo de caixa certinho, né? A gente passou pela universidade, fez tanto tempo, e isso eu canso de ver, às vezes, gente que se formou, que é empreendedor. Hoje a gente tem o Sebrae, por exemplo, que dá a oportunidade de ter esse conhecimento, e as pessoas não buscam, às vezes, se inteirar disso, um pouco por estarem na sua zona de conforto. Então, eu acho que essa crise também vai fazer com que a gente se atente um pouco mais para isso, e, obviamente, os negócios também. A gente sabe que a área financeira é uma das partes mais importantes, principalmente do micro e pequeno empreendedor. A gente sabe que as pessoas buscando a terem conhecimento nisso, provavelmente os negócios vão ser realmente mais sustentáveis, como o professor falou, né? A musculatura vai estar mais forte agora. Olha que papo legal aí, né? Mauri e muito bom. E Theo, né? Muito bacana, né? Já estamos aí por mais de 30 minutos, eu acho. Oi, desculpa, pode falar. Você estava falando aí, por exemplo, da questão das oportunidades que surgirão. Algumas coisas que a gente tem conversado com nossos clientes, tá? Então, você citou isso, coisas bem práticas. Você citou questão de câmeras de segurança, tá? Ou foi o João? João. Então, o que acontece? A gente vai entrar num período da economia muito difícil e é estatístico isso. Quanto mais a economia ela derrapa, infelizmente os índices de violência eles crescem. Então, não nesse momento que agora está todo mundo em casa, então ninguém vai se aventurar a tentar mexer no alheio de ninguém. Mas a hora que a economia voltar, a questão da segurança vai ser um mercado que vai crescer muito. Porque, infelizmente, os índices de criminalidade, principalmente questão de casas, de assalto a casas, eles tendem a subir. Então, a gente já tem um cliente que trabalha com essa área, né? E a gente já tem conversado com ele sobre essa questão. Uma outra coisa é questão de imóveis. Muitos empresários terão que se desfazer de alguns imóveis para poder honrar as suas dívidas. Infelizmente, é uma realidade que vai se criar.
Então, o mercado imobiliário, para quem tem aquela reserva que estava sonhando há um tempo de comprar um terreno ou uma casa, é um mercado que também tende a ter algumas oportunidades. Não é o ideal é um mercado aquecido, mas assim, são oportunidades que surgirão. Nós temos um outro cliente que ele trabalha com MDF. Então, o que nós conversamos com ele? A gente bolar combos e cursos para que ele consiga vender para pessoas que, infelizmente, perderão seus empregos, para que elas consigam ter a renda delas. Então, a gente está bolando lá alguns kits que com R$50 a pessoa faz alguns itens decorativos para casa e consiga revender isso, né, ganhando até R$100 de lucro. Então, ela compra por 50 e vende por 150. Então, são coisas que estão surgindo. Nós temos um escritório de contabilidade que é nosso cliente e ele já tem dado um diferencial para os clientes dele. Então, ele tem atualizado quase que diariamente os clientes dele em relação ao que tem acontecido na parte tributária e fiscal. Então, assim, oportunidades surgirão. A gente tem que estar preparado para estar atentos às oportunidades que surgirão. E talvez as pessoas também, uma outra mudança, né? Bem lembrado tudo isso que você apontou muito bem, Theo, é a solidariedade, né? As pessoas parecem que vão estar um pouco mais solidárias, né? A gente está vendo muito disso agora, nesse momento, né? Veja aí as convocações de pessoas voluntárias para ajudar em algumas áreas, né? A chamada do pessoal de saúde voltando, né? De aposentadorias e tudo mais para poder ajudar nesse momento. Então, além disso, né? O cuidado com os outros, né? Assim, acho que a gente talvez, eu percebo que a gente talvez volte mais solidário aí desse momento que a gente está vivendo como também um ponto positivo aí de tudo que a gente está vivendo, tentando ver o copo meio cheio, né? Eu ia falar um pouquinho a respeito disso também. Eu acho que o coronavírus também traz uma lição para a gente, né, de como dessa questão de empatia, né, que a gente sempre falava, mas eu acho que agora se tornou mais assim palpável realmente o que é você não ser indiferente em relação ao que o outro está passando. Nós estamos vivendo numa situação que não tem muito para onde fugir. Um precisa do outro. A gente precisa do médico, precisa do policial, precisa do serviço de delivery, precisa do motoboy, precisa, sei lá, do administrador, precisa do contador, enfim, todos nós, eu gosto de usar essa expressão, todos nós estamos enfermos de uma única coisa. Todos nós estamos enfermos de morte. Todo mundo vai para o mesmo lugar. E aí são nesses momentos onde o ser humano realmente mostra o que ele é de verdade. Eu acho que todo mundo tem na sua essência, mesmo que às vezes de forma escondida ali, todo mundo tem amor ali dentro de si para entregar. E nesses momentos o que nos sobra é devolver amor e gratidão, porque não tem coisa ruim, não tem mais para entregar, bicho. O que tinha que acontecer de ruim já aconteceu. Eu acho que tendem a vir aí novas ideias relacionadas a isso. O empreendedorismo social deve crescer. Startups na área da saúde, a gente já vê também aí crescendo também no mercado. Eu acho que isso vai despertar uma outra coisa, como a gente falou da questão da solidariedade. Vai despertar no empreendedor, né, de verdade, a entender que o papel dele na economia é solucionar problemas, né? Então, eu acho que isso vai despertar nas pessoas isso também, essa ideia de que, assim, o que eu estou fazendo aqui é para solucionar o problema de alguém. Muito bom. Bom, você aí, nosso internauta que está chegando agora, a gente está falando aqui, né, do Sou Negócios, discutindo como que os empresários, né, conversando com nossos convidados, que hoje esse bate-papo agradável, muito bom, como os empresários estão encarando e como eles podem enfrentar esse momento de crise provocada aí pela
pela pandemia do coronavírus. A gente partiu por esse lado também de falar de solidariedade. Tem o marketing do bem, né, João? Exatamente, nesse momento de solidariedade, onde que as marcas são importantes, né? Ressalto aqui uma baita sacada da Unifage, né? Que produziu e forneceu o álcool gel. Temos a IP, temos a Ambev, ou seja, né? Fazer o bem gera excelentes resultados. E nesse item de fazer o bem, uma das coisas importantes que o Theo até ressaltou, né? Essa questão da calma, de muita serenidade, as pessoas estão aflitas, né? Estão ansiosas, né? É importante também um outro mercado que vai aparecer, o quê? Para o psicólogo, para o terapeuta, para aquela pessoa do ramo de saúde. Por exemplo, hoje já começaram a me procurar a questão de enfermeiros, cuidadores de idosos, outro mercado. O Tom aí falou do motoboy, dos entregadores, a parte do digital, né? Nunca se viu tanto, né? Poxa, como é que eu vou chegar lá se eu não posso chegar lá? A parte digital deve se fortalecer muito, os sites, né? E principalmente, quem é que vai produzir os vídeos? Como é que eu vou produzir? Os equipamentos, será que eu tenho? Será que tem uma máquina fotográfica para mim fazer o catálogo? Ou seja, como eu disse para vocês, vão surgir uma série de coisas que a turma às vezes não estava usando e que vai falar, poxa, eu não posso ficar sem isso, porque vai que daqui a pouco acontece algum outro problema aqui, eu já estou preparado. Também tenho ressaltado muito nessa questão do bem, principalmente o quê? Para as pessoas olharem a parte oficial das informações. Porque às vezes você entra nesses grupos, é tanto vídeo, é tanta coisa desencontrada, coisa de... Esses dias aqui postaram um negócio de 2000 e pouco, o cara já até morreu. Olha, agora está tendo depredação. Olha, agora está tendo... Pessoal, sempre tenho dito, procure informações oficiais e de credibilidade. Os jornais, a TV, no caso aqui em Jaguariúna, a Prefeitura Municipal, a associação, né, que é o principal órgão do comércio, da indústria e do serviço, ou seja, a gente, no mínimo, faz uma checagem da informação para passar lá. Isso é uma coisa do bem, né? Levar informações relevantes. Eu vejo muita gente que fala com o vizinho lá e já começa a soltar, já começa a dizer que aquilo é verdade. Calma, pessoal. Nós temos a Organização Mundial de Saúde, temos a Secretaria de Saúde. Pegue a informação lá. Será que todo mundo tem que usar máscara? Como que é o álcool gel? Como é que eu limpo as mãos? Então, tem várias pessoas conscientes que estão fazendo um trabalho muito bonito nisso, né? Que estão levando a sua marca e mostrando para as pessoas como é que fazem isso com qualidade, com credibilidade. Também tenho dito, né, e até para não me estender muito, que muita gente fala, mas como é que é meu aluguel? E o meu imposto? E isso que está vencendo? Muita calma, né? Nessa hora a gente tem que ser muito zen. Por quê? Porque são medidas que estão ocorrendo. Já foram aqui em Jaguariúna, aconteceu isso. A cada dia o prefeito, às 3 horas da tarde, está anunciando uma medida. Assim como o governador está anunciando meio e meio, assim como o presidente, às vezes é à noite ou de manhã. Ou seja, são medidas que estão acontecendo sobre a economia, que envolvem vários fatores, né? Então a pessoa precisa ter muita calma. Tem muita gente que fala, e agora meu aluguel está vencendo. Algumas coisas estão sendo postergadas, correto? Assim como a gente falou do Simples, assim como apareceu ontem a declaração do MEI, né, que era até maio, agora já é junho. E assim como alguns eventos estão sendo cancelados também. E aí? Como é que estamos fazendo? Puxa, é verdade. Não tem aquele evento, você vai ter que ser o quê? Criativo, inovador, dar uma atenção talvez especial a alguma coisa. Tem muita gente, às vezes, que apostou só no negócio. E a gente sabe, né? Que às vezes você tem que dividir os ovos, né? Em várias cestas, correto? Então, isso é uma coisa, uma reflexão que as pessoas não estão fazendo. E isso é muito importante nesse momento, né? As pessoas, líderes como vocês aqui, sempre postarem alguma coisa, o quê? De entusiasmo, de alegria. Claro que você não precisa ser só o positivismo, a gente sabe de uma realidade. Mas, por exemplo, ainda vejo muita coisa sendo postada de como é que eu vou lavar a mão? Peraí, a pessoa já sabe que tem o coronavírus. Como é que eu enfrento isso? Como é que, de repente, eu vou sair disso? Esse tipo de momento, agora passado alguns dias, né? 10, 15 dias que a gente já está vivendo esse tumulto,
é hora justamente da gente se reunir, como estamos fazendo aqui, e passando dicas. Fala, poxa, e o seu negócio? Então, o Sebrae fez o quê? Ele já passou várias informações no geral, mas agora ele está segmentando. Por quê? Porque senão a pessoa fala, mas isso não serve para mim. É o que a gente falou do delivery, do drive-thru, que a turma imagina que é só alimentação. Então, o Sebrae picotou as informações e colocou, isso é para o varejo, isso é para o setor de beleza, isso é para a tecnologia, isso é para a indústria. E hoje, às 5 horas da tarde, né, vai ter o quê? A parte do agronegócio. Então, todo dia, às 5 horas, no Facebook, no Instagram, né, e nas redes do Sebrae, tem uma live. E nessa live, normalmente, eles passam um e-book, justamente para cada segmento. Senão a pessoa não consegue imaginar, é incrível isso, que aquilo ele pode pegar e falar, poxa, o que eu posso aproveitar disso para o meu setor? Elas ainda não têm essa criatividade, essa inovação. Por isso, fico até muito feliz, né? Em termos, né? Claro, né? Mas de acontecer um negócio disso, a gente trouxe o ecossistema de inovação Inova Já. E no ecossistema, o que acontece? A gente vai trazer a cultura empreendedora para as escolas. Que é melhor do que isso, né? Como que a gente vai se livrar? O Theo aqui deu uma dica do empreendedorismo, né? Que um cliente dele, mas que vai servir para muita gente. Ou seja, o empreendedorismo nunca foi e nunca vai ser tão forte como numa época dessa. Exatamente, talvez a gente vai estar muito mais preparado, né, para frente, né? Porque novas ondas, novas crises virão, né, João? Sim, crise, né? Para quem é empresário já sabe, né? É um alto e baixos constante, né? A gente às vezes tenta só não diminuir muito, mas as crises sempre estão aí. Teve 2008, teve várias crises que a gente passou. Essa talvez é mais forte, mais fraca. Para saber se é mais forte, mais fraco, só o pós-crise, né? Para a gente saber como que a gente vai sair disso, tá bom? Tá jóia, João. Muito legal, bate-papo muito bom, mas a gente vai ter que ter sequência em outro dia, né, Rogério? Porque o Som Negócio está ficando por aqui. Quero agradecer muito o internauta que nos acompanha nesse novo canal, Som Negócio. Também agradecer a cada um deu sua despedida aí, o João, o Theo e também o Tom. Pessoal, minha despedida aqui para dizer para todos vocês que agora, como dizia o Chapolin Colorado, né? Palma a palma, não tenhamos pânico. Lembra quando ele brincava assim? Acho que agora é a hora de criar pânico. É a hora da gente sentar, relaxar, olhar as informações e os dados oficiais que a gente tem, para onde a nossa economia está apontando. E a partir disso, a gente criar novas formas de sobreviver no mercado de trabalho, seja como empreendedor ou seja dentro de uma grande empresa. Agora não é hora de desesperar, é hora da gente procurar soluções. O bom empreendedor, ele faz isso, né? O bom empreendedor, ele não procura só criticar ou procurar problema. O bom empreendedor, ele cria soluções. Então, o meu recado e a minha mensagem é essa, para todos vocês aí. Obrigado pelo tempo que ficaram aqui com a gente. Valeu, Tom. Então, e aí, Theo? Obrigado pela sua participação aqui. Tá joia? Muito obrigado mesmo pela participação. Oi. Eu agradeço o convite e a oportunidade da gente levar uma mensagem positiva, real, mas positiva para o empreendedor. Nesse momento eu deixo alguns recados. Primeiro, cuide de você e da sua família, tá? Segundo, cuide do próximo. Fazer o bem, o João fala que fazer o bem traz excelentes resultados. Eu costumo dizer que quem pensa no próximo pensa como Deus e não tem dádiva maior. É quando a gente mais se parece com Ele. E terceiro, cuide do seu negócio. Então esse é o momento, como o João falou, de parar para assistir aquele vídeo, né, que a gente já queria assistir há muito tempo, de ler aquele livro. Eu, assim, em uma semana eu já li um livro de mais de 300 páginas e ontem já comecei um novo. Tenho feito cursos online. Então, esse é um momento de atenção, não é um momento de desespero, não é um momento de histeria, porque esses sentimentos
eles cegam perante as oportunidades que virão. E com certeza virão muitas. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa e vamos sair dessa crise muito mais forte do que nós entramos. Valeu, Theo, muito obrigado. Então, João, obrigado por ter participado aqui do Som Negócios. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E gostaria de reforçar, né, que estamos numa quarentena, vai de 24 de março a 7 de abril. Estamos recomendando ou conscientizando as pessoas sobre o isolamento social. Fique em casa. Porém, ficar em casa não quer dizer que você precisa ficar ocioso. Aproveite aquele cadastro que você tem no cliente, faça uma ligação, se coloque próximo dele, mesmo à distância. Procure saber como que ele está vivenciando isso daí, o que ele está precisando, faça o contato que de repente você não teve e que de repente vai fazer a diferença. Eu tenho visto muito isso nas pessoas, né? E eu tenho uma frase lá na associação que a gente adaptou para esse momento, né? A gente tem a frase, juntos somos fortes. Como às vezes a gente pode não estar junto, a gente criou assim, juntos, mas separados, vamos vencer o coronavírus, o Covid-19. Contem conosco na Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna e o meu muito obrigado por estar aqui, por esse convite maravilhoso de poder compartilhar com as pessoas muito mais conhecimento. Legal, compartilhou conhecimento bastante mesmo. Eu acho que não só para o João, é presidente da Associação Comercial de Jaguariúna, mas isso aí serve para todas as cidades. Foram dicas importantes de como lidar com os negócios nesse momento de crise. Rogério, meu amigo, forte abraço aí. É isso aí, mais esse bate-papo aí, agradecer demais aos convidados nossos e falar que nós estamos juntos, confinados e conectados, né? Então a gente consegue fazer hoje, a tecnologia nos permite tudo isso. Então estamos aí para ajudar e tentar enfrentar tudo isso que a gente está vivendo. Muito obrigado. Tá certo. E obrigado também, Douglas, que estava aí na parte técnica, né? E é isso. Eu acho que a tônica dos nossos convidados e a tônica do nosso assunto de hoje volta a falar, como disse ontem, é um momento de a gente ter atenção, mas não de tensão. É um momento de serenidade. Muito obrigado. O Som Negócios fica por aqui.